uma boa mensagem já do que já foi feito nessa igreja. Mas Deus ainda quer falar conosco através da carta de Paulo aos Romanos. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. O quanto é importante o evangelismo já desde a infância, preparando a criança, como foi citado hoje. Ensine a criança o caminho que deve andar, para que de adulto não se desvie dela. É como uma semente plantada, por mais que essa semente um dia se desvie do seu caminho, mas ela está lá dentro daquela criança. Uma hora ela vai desabrochar, uma hora ela vai voltar a ser criar as raízes e vai florescer. Amém? Todos os encontraram? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 18. Romanos 1,18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e contra toda a injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto, entre ele, porque Deus se manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, tem sido vista claramente, sendo compreendida por meio das coisas criadas, de forma que tais homens serão indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graça, mas os seus corações insensatos lhe obscureceu-se, dizendo ser sábio, tornaram-se loucos. Aleluia, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco agora através da Tua palavra. Edifica a Tua igreja, Senhor, para que nesta noite possamos sair daqui com o alimento necessário. Aquilo que Tu ministraste sobre essa igreja, Senhor, nesta noite, seja para nos edificar, para nos fortalecer cada vez mais na presença Tua, Senhor. Que seja para fortalecer a nossa fé, Senhor. Eu peço, ó Deus, que me usa como Teu instrumento para edificar a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, a carta de Paulo, que foi escrita aos Romanos, Paulo escreveu com um objetivo central: trazer um ensinamento doutrinário àquela igreja lá em Roma. Não foi uma igreja que Paulo fundou, ou seja, ele estava enviando essa carta para preparar a sua chegada em Roma, a qual ele planejou por várias vezes e não deu certo. E depois ele acabou indo, inclusive, como prisioneiro para Roma. Mas o objetivo de Paulo era preparar a igreja para receber a sua presença e ensinar a igreja. E ele tinha como objetivo, do capítulo 1 até o capítulo 8, trazer um ensinamento doutrinário, ou seja, as doutrinas da salvação. Ele tinha por objetivo ensinar o quanto a nossa salvação é pela fé. A nossa salvação não é por obras, é a fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Por isso, quando ele escreve no capítulo 1, no versículo 19 que eu li, ele vai dizer: portanto, a ira de Deus. O que é a ira de Deus? Não é a raiva de Deus sobre nós, mas é a justiça de Deus, o juízo de Deus que acontecerá sobre a humanidade. E o juízo de Deus nada melhor para ser compreendido no Apocalipse, a partir do capítulo 6, que vai falar, a partir do capítulo 6, de todos os juízos de Deus, que vai ser os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Para nós que somos da igreja pentecostal, temos o entendimento que a partir do capítulo 4 do livro do Apocalipse, a igreja já não estará mais na terra. Ou seja, a partir do capítulo 4, a igreja está no céu. Ou seja, o capítulo 6 está se retratando ao ímpio, aquele que não subiu com a igreja. Ou seja, ele está dizendo assim no começo do versículo: portanto, a ira de Deus se revela contra toda impiedade. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que não crê, é aquele que vive em pecado, aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que não dispôs ainda a crer, não abriu seu coração ainda
engole o seu próprio orgulho e não aceitou Jesus Cristo em seu coração verdadeiramente. Esse é o ímpio. Às vezes esse ímpio está no meio da igreja, às vezes esse ímpio está lá no mundo, não sabemos. É como a passagem, a parábola das 10 virgens. Elas caminharam junto. Elas caminharam ao encontro do noivo juntas. Só foram saber quem eram as insensatas de quem eram as que estavam preparadas para entrar com o noivo na hora que o noivo chegou. Na caminhada junto, na espera do noivo, todos nós somos iguais. Mas infelizmente, Jesus alertou através da palavra que muitos caminharão à espera do noivo, mas não estão preparados. Então esse verdadeiramente é o que Paulo está se referindo aos ímpios, aqueles que não creram. Lá em João 16:8, Jesus disse aos discípulos, estava trazendo a mensagem sobre a vida do Espírito Santo, e ele diz no 16:8 de João que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. E aí tem um detalhe muito importante nessa palavra: do pecado, não é dos pecados. Então esse é um entendimento muito importante para nós. O Espírito Santo de Deus diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Se alguém tiver alguma Bíblia dizendo dos pecados, pode refugar essa Bíblia que ela está errada. É do pecado. Qual o pecado? No versículo seguinte ele vai dizer: do pecado, porque os homens não creram em mim. Que pecado é esse? A incredulidade. Ou seja, a incredulidade é a porta para perder a salvação, assim como crer é a porta para entrar no céu. O crer é a porta da salvação. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, quando vier, ele convence o homem do pecado, da crença. Por isso ele diz: do ímpio contra. Portanto, a ira de Deus se revela do céu contra o ímpio, aquele que não crê. Por isso que Jesus veio para salvar, Jesus veio para resgatar a humanidade. Jesus Cristo, quando veio à terra, ele não veio apenas como um homem para cumprir uma missão qualquer, mas ele veio para morrer, para resgatar o homem e seu pecado. Glória a Deus. Por isso que lá em Isaías 53 ele diz que Jesus veio, foi transpassado pelas nossas transgressões e foi esmagado pelas nossas iniquidades. Ele morreu naquela cruz para nos livrar do pecado. Para quê? Para que haja a salvação. Jesus Cristo naquela cruz levou sobre si as nossas enfermidades, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Transgressões se refere a toda forma de pecado, mas tem uma segunda parte, que é a parte mais pega para nós, igreja, que ele foi transpassado pelas transgressões e esmagado pelas nossas iniquidades. O que Jesus, o que Isaías está ensinando em Isaías 53, 5? Que há diferença entre o pecado e a iniquidade. O pecado é aquilo que acontece por acidente na vida do cristão. É aquele pecado que quando você percebeu, você acabou pecando. Você já cometeu o pecado. Aquilo que Paulo diz: aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Ou seja, o pecado é aquilo que acontece sem querer. Mas a iniquidade não. A iniquidade é um pecado consciente. Eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Então, um exemplo bem clássico na Bíblia de uma iniquidade é Davi. Davi sabia que cometer adultério era pecado? Sabia. Sabia que cometer um crime era pecado? Sabia. E o que ele fez com a esposa de Urias? Ele traiu. Ele cometeu um adultério com a esposa de Urias. Ela era uma mulher casada e ainda, após ter o caso com ela, ter relação com a esposa de Urias, ainda manda colocar Urias na frente de batalha para que ele morra, para que o seu pecado ficasse oculto. Isso é uma iniquidade, o que seja. É um pecado planejado. É algo que eu sei que é pecado, eu sei que está errado, mas eu vou cometer. Eu sei que mentir é pecado, mas eu vou mentir. E aonde caiu as consequências de Davi? Por isso eu quero dizer, iniquidade tem uma diferença. Ela traz consequência para a vida do ser humano. O pecado Deus perdoa e apaga, como acabaram de citar agora aqui. Ele limpa o pecado.
Mas a iniquidade Deus também perdoa, porque Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. Ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. Mas a iniquidade tem consequência. Quais foram as consequências sobre a vida de Davi? Sobre a sua família. Então vamos ter cuidado que as iniquidades, o pecado consciente da nossa parte traz consequências sobre a nossa família. É isso que aconteceu com Davi. Os filhos de Davi se mataram um com o outro, estuprou-se, uma estuprou a outra filha, teve morte entre eles, a família de Davi foi destruída, consequência da iniquidade de Davi. O nosso pecado, quando é um pecado consciente, você sabe que está errado, você sabe que é pecado, mas você planeja o pecado, você está cometendo uma iniquidade. Por isso a ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade, contra todo o pecado. Todo pecado tem consequência, mas o pecado da iniquidade tem consequência que pode levar até sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E continuando, ele diz assim: e a ira de Deus, portanto a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos homens, e a injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. Mais sério ainda, a ira de Deus, o juízo de Deus se manifesta sobre a impiedade, sobre o ímpio, sobre o pecador, sobre aqueles que suprimem a verdade. O que é suprimir a verdade? Eu até fui buscar no dicionário porque geram dúvida. Muitas vezes a gente entende que suprir é a mesma palavra que suprimem, mas não. Suprimem quer dizer ocultam a verdade, escondem a verdade. Muitas vezes você vê ministração da palavra, eu não vou dizer que é aqui, mas no mundo, para justificar a sua pregação, talvez uma pregação em prol de prosperidade, como nós temos visto, pregação com intenção de fama, de busca por qualquer coisa, pregação que a gente ouve assim, onde a pessoa esconde a verdade do Evangelho de Cristo para atender às suas doutrinas. Não é difícil nós vermos heresias sendo pelo mundo fora pregado, usando a palavra de Deus como muleta, amuleto, como bengala para conseguir as suas autopromoções. A ira de Deus se revela nos céus contra aquele que ocultam a verdade pela mentira. No versículo 25 ele diz assim, 1:25 de Romanos: trocam a verdade de Deus pela mentira. E isso é muito sério, irmãos. É o mesmo que eu pegar o Salmo 91, que diz assim, que, deixa eu até abrir lá: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. É você usar esse salmo e dizer: irmãos, ninguém de vocês vai pegar o coronavírus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Tá? Então a palavra de Deus está mentindo? Se eu vier aqui pregar o Salmo 91 na íntegra do que está escrito, eu estou negando a verdade de Deus através do Salmo 91. O Salmo 91 tem outra conotação muito bem diferente sobre a salvação. Ele só pode ser entendido lendo o versículo 10 do Salmo 91, quando ele fala o que é o mal sobre essa terra. É sermos livrados do mal, como foi orado no Pai Nosso: livrai-nos do mal. Usar o Salmo 91 para dizer que nós não vamos pegar coronavírus é eu negar a verdade. Por acaso ninguém conhece algum cristão, algum pastor que morreu de coronavírus nessa época? Conhecemos e conhecemos muito. Muitos cristãos, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus já morreram de coronavírus. E eu não sei quantos, eu peço a Deus que não aconteça mais nada, mas a gente sabe que estão acontecendo ainda. Pregar o Salmo 91 usando ele para dizer que ninguém sofrerá mal nenhum é pregar contra as Escrituras Sagradas. É como diz aí a palavra: é aqueles que ocultam a verdade pela injustiça. Ou seja, como diz no versículo 25, trocam a verdade pela mentira. Salmo 91 tem outra conotação
somente querer. Não vou aqui estar explicando o Salmo 91, porque ele demora muito tempo. Mas pode ter certeza que não é esse o objetivo. Só para esclarecer, Estevão foi um grande homem de Deus. E Deus permitiu que ele fosse apedrejado até a morte. E na hora da morte ele disse: Senhor, não impute esse pecado neles. E diz que ele viu a glória de Deus abrindo os céus. Aí eu me pergunto, olhando para o Salmo 91, então Estevão não estava embaixo da glória de Deus, não estava no esconderijo do Altíssimo? 1000 cairão a teu lado, 10.000 a teu direito, eu não serei atingido? Não, nunca use o Salmo 91 para justificar que nada lhe acontecerá. Porque a conotação do Salmo 91 não tem nada a ver com isso. A interpretação é outra. Por isso que Paulo escreve: a ira de Deus se revelará contra a injustiça dos homens que suprimem, ou seja, que escondem a verdade e usam na injustiça a palavra invertida. Todos os apóstolos, com exceção de João, foi martirizado e Deus permitiu. Eu quero dizer uma coisa que pode escandalizar a igreja, mas eu digo com toda segurança e com toda certeza, baseado na palavra de Deus. Fé não é a certeza de que você vai ser curado. Fé não é a certeza de que você vai ser livre, que Deus vai te livrar do coronavírus. Isso não é fé. Fé é a certeza que Deus tem poder para te livrar de todo o mal dessa terra. Fé é a certeza que Deus pode te salvar. Fé é aquilo que o irmão falou agora há pouco aqui. Eu tenho certeza, que o Gêmeo falou, né? Fé, eu tenho certeza que eu estarei com o Senhor no céu. Usou essa expressão do Gêmeo hoje à noite aqui. É isso, né, Gêmeo? Isso é fé. Eu tenho certeza que estaremos com Cristo no reino dos céus. Isso é fé. Fé que Deus vai me salvar. Então quer dizer que Estevão não tinha fé, os apóstolos não tinham fé, que foram martirizados. Fé não é a certeza de que eu serei salvo, que eu serei livre do mal deste mundo. Fé não é a certeza que eu vou ser curado da minha doença, porque muito cristão, muito homem de Deus já morreu. Há menos de um ano morreu um pastor aqui em Joinville, Sérgio Milho, que foi diretor do Instituto Teológico de Joinville, do ITQ, por mais de 12 anos. Um homem de Deus que tinha vários ministérios dentro de Joinville. Ele morreu. Um homem de Deus. Deus não livrou ele da doença. Ele morreu com 56 anos. Um grande homem de Deus. Pregava todo dia, não sei para quantas mil pessoas através da internet, através de redes sociais. Muitas e muitas almas foram alcançadas através da vida dele. Mas Deus não livrou ele da morte. Então, quando alguém pregar fora do contexto bíblico, é o que Deus está dizendo através dessa mensagem. A ira de Deus se revela contra toda a injustiça dos homens que suprimem, que escondem a verdade pela injustiça. Nós temos que entender uma coisa: fé é a certeza que Deus pode nos livrar, e se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. Tem até uma canção, se eu não me engano, agora, mais ou menos nessas palavras: se Ele não livrar, Ele continua sendo Deus. Deus, no versículo 20, Ele vai dizer assim: aqueles que não creem, aqueles que não vivem em impiedade, pois dele, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina tem sido vista claramente e sendo compreendido por meio das coisas criadas. E tais homens são indesculpáveis. Deus se revela através das coisas criadas. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, ou seja, aquilo que não dá para ver, é invisível. Os atributos invisíveis de Deus têm sido revelados, ou seja, o que estava invisível para o olho humano, Deus esclareceu através da natureza criada, através da natureza, através dos homens, através da vida. Só o fato de eu acreditar, só o fato de eu ver a vida à minha volta, seja ela na natureza, seja ela através dos animais, seja ela através do ser humano, só o fato de existir vida na natureza já é prova suficiente para mim não duvidar da presença de Deus. O homem pode inventar
máquina que vai para a Lua, que vai para Marte, como estão indo agora, se é que foi, né? Pode inventar os carros voadores, que agora está saindo o carro voador, carro elétrico, moto voadora, pode inventar o que quiser, mas o homem não tem poder para dar vida ao menor dos insetos dessa terra. Aliás, não tem força e nem poder para matar o vírus da Covid, que está ali já quase 2 anos, já passando de 2 anos, não tem capacidade de matar esse vírus. É vacina em cima de vacina, vacinas que não são tão perfeitas, mas é o que nós temos para hoje, então é o que nós precisamos tomar. Mas infelizmente o homem não tem capacidade de dar e nem tirar a vida do menor dos insetos. Por quê? Porque Deus se revela através da vida. Porque Deus tem que ser revelado. Acreditar que esse vírus que está aí é criação do diabo, eu particularmente não creio. Porque eu nunca vou atribuir poder ao diabo para criar nada. O diabo é um derrotado que não tem poder nenhum para criar nada. Ele é apenas um imitador de Cristo. O que o diabo inventou, tentou ser igual a Deus, que ele mais que se aproximar de Deus é criar as imagens para as pessoas ficarem namorando. Mas o diabo não tem poder para criar vírus nenhum. Deuteronômio 11, 26. Deus disse. Deuteronômio 11, 26, exatamente. Eu coloco hoje diante de vocês as bênçãos e a maldição. Por quê? Porque aquele que não crê está embaixo da maldição. Se esse vírus é uma maldição, com toda certeza que é. Deus permitiu que viesse para que haja uma transformação nos seres humanos, para que o ser humano venha ter mudança, para que haja um avivamento dentro da igreja. Eu creio nisso, mas com todo o meu coração, porque o diabo não tem poder para criar vírus nenhum. Então foi Deus que criou. E se Deus criou, o objetivo é para que a igreja desperta. Como disse Paulo, desperta tu que dormes. Deus tem que ser revelado através da sua ira. Por isso a ira de Deus tem que ser revelada sobre a nossa nação, sobre o mundo, aliás, nem sobre a nossa nação. Verdadeiramente toda a natureza que nós vivemos dá prova da existência de Deus. Você vê a beleza de uma árvore, a beleza de uma flor, a beleza de um pássaro, a beleza da vida, a beleza de uma criança no colo, que é fruto do amor de 2 pessoas, mas é o poder de Deus que deu a vida. Não tem como você não crer no poder de Deus e deixar de acreditar em Deus. Eu, quando era jovem, quando era criança, isso faz muito tempo, né? Lá no sítio que eu morava, eu saía pelo mato caçar quando era criança. E um dia eu estava caçando, e isso marcou muito a minha vida, porque tinha um pássaro que cantava a coisa mais linda do mundo. Eu fiquei tão admirado com aquele pássaro cantando que eu parei e não tive coragem de puxar minha funda para matar o pássaro. Eu não tive coragem, eu admirei tanto aquele pássaro e fiquei lá ouvindo até ele parar de cantar. Eu pensei comigo assim: se eu não tivesse aqui, esse pássaro ia cantar e ninguém ia ouvir. Que tristeza, né? Se eu não tivesse aqui para ouvir esse pássaro cantar, ninguém iria ver. Que pena, esse pássaro ia cantar em vão. E um outro dia eu estava no mato caçando e vi uma linda orquídea no mato, umas flores lindas aqui no meio da mata. Nossa mata aqui da Mata Atlântica é muito linda, ela tem muitas flores bonitas. E eu também vi uma linda flor e disse: poxa, se eu não tivesse visto, ninguém teria admirado essa flor. Aí eu fui para casa, como sempre ia depois de um bom tempo, pensativo sobre aquilo. Os pássaros cantam lindamente, mas tem muitos que cantam e ninguém vê. Tem muitas flores lindas no deserto, flores lá no meio do mato e ninguém vê. Mas um dia eu me converti a Cristo e li o último versículo do último salmo. O que diz o último versículo do último salmo? Todos os seres vivos louvem ao Senhor. Aleluia. Aí foi onde eu entendi que aquele pássaro não estava cantando para mim, aonde eu entendi que aquela flor não estava para mim apreciar ela, mas ela estava lá para adorar a Deus. Aquele pássaro estava cantando para louvar a Deus. Que todos os seres humanos dessa terra, todos os seres vivos estão adorando a Deus.
estavam cantando. O grupo de louvor hoje cantou com uma unção como sem igual, né? Sempre está nesse nível, com certeza. Se tem uma coisa que eu sempre vou falar é isso, que quando eu cheguei aqui desde a primeira vez eu fui tocado pelo louvor. Mas não é apenas para mim que estou aqui sentado que ele está cantando. Vocês estão louvando ao Senhor. Não é para nós que está louvando. Vocês não estão aqui para agradar as pessoas que estão sentadas, não. Vocês estão aqui para agradar a Deus. Esse é o objetivo do louvor. Louvem a Deus. Por isso que quando eu admirei a natureza, eu fui entender então que só através das coisas criadas que revela a existência de Deus. Por isso no final do versículo 20 ele vai dizer assim, ó: tais homens, de forma que tais homens serão indesculpáveis, porque conheceram a Deus e não glorificaram a Deus. O que Deus espera de nós? Que nós adoramos a Deus, que glorifique a Deus. Tais homens serão indesculpáveis, porque conheceram a verdade e não o glorificaram. Hebreus 10, 26 diz assim: se continuarmos a pecar depois de conhecer a verdade, não haverá mais sacrifício para a salvação da humanidade. A pessoa, se depois de eu conhecer a verdade, eu não adorar a Deus, eu não louvar a Deus, eu não glorificar a Deus, eu não crer, então não resta mais sacrifício. Por isso nós seremos desculpáveis, irmãos. Naquele dia nós seremos desculpáveis. Que dia? No dia do julgamento. Não haverá desculpa do ser humano dizer assim: não, mas eu não sabia, eu não entendi o Evangelho. Não, mas eu não. A própria natureza revela a existência de Deus. Aliás, o homem desde lá do Éden sempre veio dando desculpa, né? O próprio Adão, quando foi abordado por Deus por ter cometido a desobediência, ele mesmo disse: mas Senhor, foi a mulher que tu me deste. Eva, não, foi a cobra. Ou seja, o homem já está no sangue do homem sempre dar desculpa por todas as suas falhas, os seus pecados, os seus erros. Mas não é isso que Deus está esperando de nós. Ele diz assim em Romanos 14, 12: naquele dia, cada um de nós terá que dar conta de si mesmo. Seremos indesculpáveis. E Paulo, um pouco mais para frente da sua carta, vai dizer: naquele dia teremos que dar conta de nós, cada um de si mesmo. Cada um terá que dar conta de si mesmo. Eu creio que, assim como eu, muitos aqui também aprenderam lá na sua infância, lá na igreja romana, aprendeu que nós temos uma segunda chance, chamada purgatório. Infelizmente, esse ensino é o que Deus está dizendo aqui, ó. Romanos 1,25. Trocam a verdade de Deus pela mentira. E no versículo 1 também ele vai dizer: suprem a verdade pela injustiça. A ira de Deus será levantada. Eu quero dizer para você essa noite que você não tem uma segunda chance. A nossa chance é aqui na terra, enquanto nós estivermos vivos. Essa é a nossa chance, é entregar o coração a Deus, pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, cada dia buscar ser um pouquinho melhor cada dia. Não existe segunda chance não, meu irmão. Que é um exemplo, Jesus Cristo lá naquela cruz, ao lado daqueles dois ladrões. Aquele ladrão que reconheceu Jesus Cristo como um rei, ele olhou à sua volta, como diz Paulo, a sua volta prova a existência de Deus. Aquele ladrão olhou à sua volta e viu um homem sangrando, crucificado, morrendo, mas ele reconheceu que aquele era o rei dos reis. Que coisa mais linda. E ele disse a Deus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que ele era o rei dos reis. E Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não disse que ia para o inferno, ele não disse que ele ia para o purgatório, ele não disse que ia para o lugar nenhum, ele disse que ia para o céu, para o paraíso, junto do Pai. Quando você morre em Cristo Jesus, você vai para o paraíso. Repudiu todo outro ensinamento.
Não há outro ensinamento. Jesus Cristo foi para o céu, foi para a eternidade com o Pai, e o que se arrependeu foi junto. É para onde nós vamos. Glória a Deus. Aleluia. Ele creu, por isso nós seremos indesculpáveis. Indesculpáveis. Hebreus 16, 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima deve crer que ele existe. Marcos 16, 16, hoje foi citado Marcos 15, 15, eu vou citar o 16, 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Crer é a porta da salvação para a humanidade. Aleluia. Muitos não creem, não é por falta de evidência da presença de Deus. Eu não creio. Não é porque não crê que existe Deus. Como eu já disse, só o fato de você estar vivo, só o fato de você ver vida à tua volta já é suficiente para você crer em Deus. Não é por falta de evidência. Também não é por falta de ver milagre que muitas pessoas não creem. Porque se fosse assim, os fariseus, lá no tempo de Jesus na terra, eles nunca negaram os milagres de Jesus Cristo. Não. Os fariseus, que eram inimigos de Jesus, eles sempre viram e creram nos milagres. E nenhum dos milagres eles disseram: não, isso não é verdade. O que eles queriam era saber como ele fez. Porque provavelmente eles também queriam fazer, mas não estava à altura deles. Eles sermos consumidos. E elas se renovam todos os dias, cada manhã exatamente. Toda manhã se renova as misericórdias do Senhor. Então nós dependemos da misericórdia de Deus para ser renovada todo dia, para ser alcançado. É isso que Deus quer